Glória a Deus, Hebreus capítulo 7, vamos ler e meditar na palavra de Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípios de dias nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi foi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque deles se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, quando lemos textos como este de Hebreus, pode nos parecer um pouco complexo essa descrição do sacerdócio, falando de personagens como Melquisedeque, pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, familiaridade com a Bíblia como um todo, podem achar até um pouco cansativo. Mas nós precisamos aprender
a estudar, meditar e aprofundar o nosso conhecimento bíblico. Por isso lemos a palavra, o capítulo inteiro. E Hebreus, lembrem os irmãos, o Espírito Santo deu esta carta para fortalecer a igreja no primeiro século. E sobretudo, um grupo de irmãos que tinham a origem judaica, que tinham um conhecimento da lei, que admiravam todo aquele sistema de sacrifícios no templo. Era algo lindo, o templo era lindo. As roupas do sumo sacerdote, as roupas dos sacerdotes, havia uma beleza muito grande, externa, que realmente chamava a atenção. Havia também aquele ritual todo da lei, que de alguma forma também impressionava as pessoas. Possivelmente esses irmãos desanimados, entristecidos, eles deveriam lembrar do tempo que eles, antes de Cristo, seguiam aqueles rituais, seguiam aquela formalidade. E talvez alguns deles também eram tentados a achar que voltar a práticas da lei, voltar a participar daquele culto no templo, poderia ser algo até que animaria eles novamente, fortaleceria eles novamente. E o Espírito Santo, no capítulo 7, está descrevendo que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior, é incomparável. O que Jesus fez na cruz do Calvário não apenas é maior e superior à lei e ao sistema sacerdotal da antiga aliança. Não apenas é maior, mas substituiu. Não apenas é maior, mas anula a necessidade de fazer tudo aquilo. E por mais que tinha beleza em todo aquele sistema que Deus deu na antiga aliança, agora em Cristo nós temos tudo o que a gente precisa para nos fortalecer, para ter vida abundante, para ter vida eterna, para ter saúde, para ter alegria, para ter perseverança, para manter a nossa fé firmada. Somente Jesus é suficiente, só Jesus é suficiente, não precisamos de mais nada. Capítulo 7 começa dizendo: porque este Melquisedeque, e ele começa assim no versículo 1, porque os irmãos devem lembrar que no capítulo 6, no término, no último versículo do capítulo 6, fala que Jesus, ele entrou por nós como precursor e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor continua agora explicando quem é Melquisedeque. Versículo 1 do capítulo 7 diz: este Melquisedeque é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O Senhor está aqui lembrando aquele encontro que Abraão teve com um sacerdote chamado Melquisedeque. A palavra Melquisedeque significa rei justo. Também ele foi chamado de rei de Salém, da cidade de Salém, que significa paz. Esse sacerdote, ele não tem registro da sua origem nem do seu fim. Não é que ele não tenha tido uma origem, mas por não ter registro, ele se torna um tipo ou um símbolo do próprio Senhor Jesus. O fato de Melquisedeque ter aparecido para Abraão após uma guerra que Abraão ali foi vencedor e abençoou Abraão, o fato dele não ter registro da sua genealogia, tornou Melquisedeque um tipo ou um símbolo do Messias que viria. Foi algo impressionante o encontro de Melquisedeque com Abraão. Abraão simplesmente deu a ele os dízimos de tudo, porque reconheceu nele um sacerdócio do Senhor, da parte de Deus, e foi abençoado por ele. E a gente percebe que o dízimo então não foi dado na lei, é anterior à lei. O Abraão, servo de Deus, já teve o princípio do dízimo no seu coração e deu aquele que era superior a ele. Quando a Bíblia fala de superior, não está falando que é melhor, mas é a função que um sacerdote exerce. A palavra sacerdote significa aquele que constrói pontes. O sacerdote é alguém que intercede em favor do povo a Deus, intercede diante de Deus pelo povo. O texto está dizendo então que Melquisedeque foi um sacerdote do Senhor. Algo incrível, Abraão discerniu nele. E não só Abraão, o texto diz que quando Abraão dizimou na vida de Melquisedeque, os seus descendentes que viriam após ele, de alguma forma também estavam dizimando. Porque quando você obedece ao Senhor, você atrai o favor e a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre os seus descendentes. Isso é princípio bíblico. E o texto diz que Melquisedeque o
abençoou. Abençoar significa palavras favoráveis. É você liberar a palavra para conceder ao outro prosperidade, frutificação, êxito. A Bíblia diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Abençoar uns aos outros. O Senhor Jesus nos ensinou até a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. O texto então diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E aqui o Espírito Santo está lembrando tudo isso para os nossos irmãos aqui que receberam a carta aos Hebreus, para levá-los a pensar em Jesus mais uma vez. Olhe comigo o versículo número 11, diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível pelo sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, muda também a lei. Amados, depois de falar um pouco sobre o sacerdócio de Melquisedeque e dos levitas, descendentes de Arão, o Espírito Santo lembra aquela igreja. Se o sacerdócio antigo, se a lei antiga tinha sua beleza, tinha sua função, muito mais o nosso Senhor Jesus. O que era feito na antiga aliança era apenas simbólico, não podia mudar as pessoas, não podia transformar a vida deles. Era transitório, era passageiro. Então, ao invés deles ficarem tentando voltar àquele passado e voltar à prática da lei, achando que a vida deles ia melhorar se eles aumentassem o número de regras, praticassem alguns rituais. Às vezes a gente acha que está faltando a gente fazer alguma coisa para que a nossa vida tenha mais sentido, tenha mais plenitude. Amado, tudo que nós precisamos está em Jesus. Vem da graça dele, vem da presença, da intimidade com ele. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. O sumo sacerdote na antiga aliança, ele era imperfeito, transitório. Tinham que ter vários sacerdotes, porque morria um e outros viam. Agora em Jesus, ele é o sacerdote perfeito, que morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, que ressuscitou. E não apenas isso, o texto diz que ele intercede por nós diante do Pai todos os dias. O que Jesus está fazendo por nós todos os dias? Intercedendo por nós, orando por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas limitações. E ele intercede por nós. O que o capítulo 7 está nos dizendo é que Jesus é o sacerdócio superior, é o sumo sacerdote perfeito, que não precisaria vir outro, que não há necessidade da gente praticar nenhuma obra da lei para que a nossa vida agrade mais a Deus, ou para que a gente tenha forças espirituais novas, nossa vida emocional seja de alguma forma renovada por alguma prática de algum tipo de lei, porque todas essas coisas foram transitórias. Olhe comigo o versículo 18, Hebreus 7:18. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Você pode estar passando por um momento de fraqueza, de desânimo, até de pecado. O texto está dizendo que agora nós temos acesso a Deus através do sangue de Jesus, através da obra do Calvário. Jesus nos dá acesso a Ele. O texto diz, superior esperança pela qual nos chegamos a Deus. Você não precisa nem de sacerdotes humanos para poder se aproximar de Deus por você. No Novo Testamento, na Nova Aliança, todos que têm Jesus se tornam um sacerdote, porque eles têm acesso a Deus diretamente. Mas temos por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus no Calvário. Então, o encorajamento que a igreja precisava e que nós precisamos hoje, não vem de obras da lei, não vem da gente aumentar alguns níveis de rituais, mas vem da fé em Jesus, da centralidade de Jesus na nossa vida. O que nós precisamos é todos os dias
inclinar o nosso coração para a centralidade de Jesus. Se nós tivermos um coração grato por Jesus, um coração apaixonado por Jesus, um coração que a nossa fé ela é colocada completa em Jesus, certamente nós seremos fortalecidos, certamente nós teremos esperança, certamente nós teremos paz, a paz que Jesus diz, eu vos dou e o mundo não pode dar. Às vezes nós estamos achando que está faltando algum tipo de bênção, algum tipo de milagre, algum tipo de resposta de Deus, para que a gente possa ter essa plenitude, essa paz e esta vida que mais abundante que Jesus prometeu. O que nós precisamos é depender mais do Senhor Jesus, confiar mais no Senhor Jesus, colocar a fé inteiramente nele. Há muitas pessoas que creem, eu preciso de Jesus e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo para ser salvo. Não, amado, Jesus, a morte dele é suficiente para a nossa salvação, transformação, santificação, ânimo, alegria. Talvez seja um dos maiores desafios da igreja contemporânea, a igreja da nossa geração, é colocar a fé plenamente em Jesus. Olha o versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, continua para sempre. Ele tem o sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os nossos irmãos hebreus, que estavam no meio das suas tribulações, achando que precisavam retornar ao passado, voltado para o legalismo que na antiga aliança foi ensinado, eles são exortados pelo Espírito Santo a se lançarem totalmente em Jesus, a agradecerem que hoje eles têm acesso ao trono de Deus. Você não precisa de um sumo sacerdote humano mais, você não precisa de sacerdotes humanos, você só precisa se dobrar diante do Senhor e colocar sua fé em Cristo Jesus, e você pode acessar a sala do trono, você pode acessar o colo do Pai. As suas orações são respondidas por causa de Jesus, não são porque você faz alguns sacrifícios humanos. Quantas igrejas hoje dizendo, você precisa fazer sacrifício. O sacrifício que nós fazemos hoje é sacrifício de louvor, de obediência ao Pai, mas o sacrifício que nos torna justos, que nos torna aceitáveis diante do Pai, é o único, exclusivamente, o sacrifício do Senhor Jesus. Capítulo 7, então, de Hebreus nos mostra que o sacerdócio de Jesus, ele é superior, ele é perfeito, ele é transformador para os que colocam a fé nele, e ele é eterno. Ele não precisará de mais outro que virá, ele é eterno, e nós podemos confiar nele. Versículo 28, último versículo do capítulo 7. A lei constituía homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque nós temos acesso à tua presença, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos chegar diante do trono da graça todos os dias, pelo sangue de Jesus. O Senhor nos ama por causa de Jesus, o Senhor nos perdoa por causa de Jesus, o Senhor recebe a nossa oração por causa de Jesus. Nessa manhã, Pai, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor nos ensine a colocar a nossa fé inteiramente no Senhor Jesus, a nossa gratidão diária, a nossa devoção, a nossa obediência seja fruto de amor a Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu o seu próprio Filho, para que, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.